Então vamos lá, um bate-papo informal, né? Queria que você começasse então aqui. Obrigada pelo seu tempo de vir aqui para falar um pouquinho da sua Imagina. experiência. E se apresenta só aqui, quem é você, onde você mora, o que você faz. Tá bom, meu nome é Camila Bevilacqua Fernandes, tenho 37 anos, trabalho com comunicação, publicidade, jornalismo, atualmente na Oracle, liderando um projeto que é um podcast, o OracleCast. Vivo em São Bernardo do Campo com meu marido, sou casada, perto da minha família, não tenho filhos, e acho que é isso, basicamente é isso. Uhum, muito bom. E fala um pouquinho, Camila, assim, para a gente começar, né, conversar aqui, o que que te fez procurar a terapia? Como é que você estava quando você buscou iniciar o processo comigo? O que que te incomodava mais na época? O processo da busca terapêutica, no caso com a Nádia, ele foi. A Nádia que me encontrou, na verdade, não fui eu que encontrei a Nádia. Eu já queria fazer terapia há algum tempo, enrolava muito a questão do autocuidado, da busca por um profissional. Foi uma época de muitas mudanças na minha vida. Eu estava num outro emprego, não estava no meu emprego atual. Mas estava crescendo na carreira, tinha acabado de ser promovida, mas junto com isso vinha muita pressão e eu precisava realmente assim de um suporte, uma ajuda para lidar com uma série de coisas e mudanças que estavam acontecendo na minha vida. E eu recebi uma mensagem da Nádia, coincidentemente, numa época em que eu pensava muito em fazer Uhum. terapia e estava buscando indicações. E eu achei aquilo tão providencial Uhum. que eu aceitei o convite de conhecê-la. E desde o dia um a gente continua aí, né? O Uhum. que foi uma reunião de apresentação acabou virando, acho que a primeira sessão. E já nesse nosso primeiro encontro, já nesse primeiro encontro, assim, eu fui bem clara de que eu precisava aprender a me defender. Uhum. Eu tinha uma visão muito profissional da coisa, do aprender a se defender, que estava muito ligada à minha vida profissional, mas na verdade atingia tudo da minha vida, assim, né? Todas as esferas possíveis, assim, o lado pessoal, de relacionamentos, relacionamento amoroso, relacionamento familiar, mas também principalmente relacionamento comigo mesma, Uhum. mais do que com as outras pessoas, né? O que entender isso, acho que foi a parte mais importante do processo, de Uhum. que o que as pessoas faziam comigo era também um resultado do que eu permitia que elas fizessem. Então, esse foi o primeiro ponto, né? Aprender a enxergar aí alguns padrões que eu criei Uhum. e com isso ter as ferramentas para me defender. Uhum. Legal. E antes, desse processo comigo, você não tinha feito terapia ainda? Ou já tinha feito alguma coisa, tinha buscado alguns caminhos? Olha, ah, eu tive um privilégio de estudar em um colégio que tinha um certo acompanhamento psicológico. Uhum. Então, existia uma profissional, uma psicóloga que ficava o tempo todo, todos os dias no colégio, e a Uhum. gente tinha esse acesso, mas eu venho de uma geração em que, infelizmente, o acesso não começou, né, quando a gente é Uhum. criança, de verdade, né, é algo Uhum. que a gente busca pra gente como vida adulta. Então, eu tinha acesso, mas era muito raso. Uhum. Eu tive uma primeira experiência ali na saída da adolescência, início de uma vida adulta, Uhum. que não foi boa e por isso eu não dei continuidade. E aí eu Uhum. só fui voltar realmente a olhar para isso com 35 anos quase, né? Um pouco mais, talvez. Uhum. Então, nunca tive a experiência de realmente passar por um processo de terapia. Eu tive algumas experiências pontuais com
psicólogos ou terapeutas, enfim, mas nunca um processo como o que eu tô tendo agora. Uhum, sim. E quando você ouviu falar de arte terapia pela primeira vez, qual que foi o seu pensamento? Assim, pode ser bem honesta. Olha, uma das coisas também de continuar com a Nádia, de fazer todo o processo terapêutico com a Nádia, foi de um desafio pessoal mesmo, assim, por saber que eu vinha há muito tempo buscando ter coragem de pedir ajuda, primeiro de tudo, Uhum, parar de achar que eu tenho que resolver tudo na minha vida sozinha, que eu não tenho o direito de precisar de pessoas. uhum, E isso me levou a ser uma pessoa muito cética em alguns aspectos, assim. uhum, Inclusive, a minha relação com religião ainda é uma relação muito cética. uhum, Então, a arte-terapia era algo que eu duvidava. uhum, Quando eu comecei com a Nádia, e a Nádia me explicou, inclusive, a linha dela, que é mais junguiana, e obviamente eu fui pesquisar isso, tudo que eu li, o caminho mais fácil é você dizer não, né? Então eu tinha muita vontade de dizer não, de falar não é para mim, uhum, vai ser um caminho muito do inconsciente, eu não sei se eu acredito nisso e tudo mais. uhum, E teve um lado muito do desafio de me permitir, uhum, porque eu acho que antes de começar a me entregar de verdade na terapia, eu olhava para ela também como parte de uma tarefa. uhum, Então era mais um item ali da minha agenda, no uhum, começo, bem no princípio, que eu precisava fazer aquilo. Era como se eu estivesse buscando aprimorar a mim mesma, sabe? uhum, E é claro que é isso, no fundo é isso mesmo, o autoconhecimento é esse, mas eu interpretava de um jeito errôneo, assim, uhum, que era como se fosse um item que eu tinha que fazer uhum, e não para pessoalmente me sentir melhor, né? Então uhum, era como se eu tivesse que passar pelas uhum, fases da terapia e o quanto antes eu passasse, uhum, melhor seria. Era como se eu tivesse uma posição de destaque ali naquilo. Então, eu também acreditava muito que se eu fosse para uma outra linha de terapia, facilmente enganaria o terapeuta. uhum, aham, Porque eu poderia mentir, né? Com uhum, tranquilidade, uhum, desafiaria esse terapeuta sobre se ele está realmente enxergando minhas questões, meus problemas, etc. Acho uhum, que a arte-terapia, ela não dá muita margem para que você performe uhum, um sim, personagem, uma uhum, máscara, para que você se defenda das coisas, né? uhum, A verdade aparece ali naturalmente. uhum, Muitas vezes você nem sabe que você fez aquilo, você não uhum, presta atenção, uhum, você acha que é tudo muito simplista, e na verdade não é. É você mesmo ali, né, impresso de alguma maneira. Então, foi bem libertador permitir entrar nessa linha terapêutica da arte-terapia. uhum, Inclusive, algumas das criações ali do princípio do tratamento uhum. foram as mais emblemáticas para mim, assim, que mais me impressionam até hoje, de coisas Uhum. que Teve eu olhei. alguma que te marcou mais, assim? Teve alguma que foi assim, uau, que impactou, que... Olha, teve a da árvore, que é uma Uhum, bem uhum, comum, inclusive, eu acho que todo mundo que faz a linha de Jung acaba passando por ela, porque eu tenho amigos que depois eu comentei, né? Nossa, você também está fazendo uhum, Jung, putz, você fez o desenho da árvore, todo mundo fala. uhum, Ela foi bem. Ela abriu muito minha cabeça para essa brincadeira, entre aspas, da arte terapia. Assim. uhum, uhum, Porque era uma interpretação interessante que tocou em lugares que eu não tinha tocado. uhum, Então, trouxe assuntos ali que eu não tinha trazido ainda para terapia uhum, e que, obviamente, estavam no meu inconsciente. Então, uhum,
foi uma experiência quase que é uma bruxaria, né? É uma bruxaria, ela é bruxa. Aham, o que que tá E acontecendo? Aham, que tá como eu nem falei disso, sabe? Uma aham, experiência espírita, uma bruxaria. aham, A outra que eu lembro que foi algo que me fez pensar por muito tempo, assim, era algo que eu voltava, foi uma de colagens, uhum, que eram 5 colagens ali, uhum, sobre você mesmo, como você se enxerga, como o mundo te enxerga, qual é a problemática, como resolver isso em curto prazo. uhum, E é uma construção muito interessante ali, porque existe uma espontaneidade muito grande em como é conduzido, uhum, não sei nem se conduzido é a palavra correta, né? Mas como é orientada a isso, arte terapia uhum, naquele momento. sim, Então, existe uma orientação para ti, tem um objetivo, uhum, mas o insumo é seu. uhum, Então, aquilo que você traz, que você enxerga e você traduz ali na arte terapia, depois você ter essa leitura uhum, daquilo com um profissional e aí você conseguir enxergar algumas coisas também. Foi bem importante, bem libertador para mim. uhum, E teve momentos da arte terapia que eu acho que faltariam palavras mesmo, né? sim, Teve momentos da minha vida pessoal durante o processo terapêutico, no último ano da terapia ali, que foram momentos muito cruciais de uhum, doenças, problemas de saúde pessoais meus ali, que a gente nunca espera passar. E aí, sim, quando você não espera, uhum, é difícil ter palavras. E sim, isso ser simplesmente uma conversa, sabe? uhum, Então, houve momentos em que a Nádia usou da arte terapia para que eu pudesse traduzir coisas, enxergar coisas e aprender, inclusive, a nomeá-las do jeito uhum, certo. uhum, E foi super importante para mim. Às vezes eu olho para as minhas criações, uhum, alguns dias antes da terapia, normalmente, quando eu penso que não tem nada para falar, eu volto para as minhas criações, e eu sei que sempre tem. uhum, uhum, Então, eu gosto bastante do processo de arte terapia, eu gosto muito. uhum. Sim. E assim, em que momento, né, assim, mediante tudo isso, algumas que foram mais catárticas, né, assim, que trouxeram coisas mais profundas, em que momento que você falou assim, nossa, isso realmente funciona? Desde o primeiro, desde as primeiras criações ali de arte terapia, eu senti que funcionam. Uhum, Comentei sobre com alguns amigos e inclusive com meu marido que duvidavam daquilo ali, mas que ficaram muito impressionados com alguns resultados, algumas interpretações. uhum, Eu sinto que é um retorno que a vida adulta nos tira um pouco. uhum, Eu acho que o mundo está muito esquisito mesmo, as coisas estão cada dia mais loucas e as pessoas elas se afastam muito disso, né? uhum, Desse lugar mais livre, de uma produção mais livre. uhum, Tem até um vídeo de uma mulher que eu gosto muito que ela fala, ai, quando que você virou um adulto chato, sabe? uhum, Quando que você virou um adulto que não desenha mais, sim, que não brinca mais, que não... sim, uhum, E é difícil você rememorar, né? Assim, uhum, qual foi a última vez que eu desenhei? Eu não lembro disso. Desse uhum, momento em que foi o último desenho que eu fiz como criança, sim, conscientemente. Eu sim, larguei, sabe, o uhum, lápis de sim, cor. Eu não me lembro desse momento. uhum, E ter esse retorno é bem interessante. Assim, é quase que um respiro. sim, Porque tudo que a gente faz na vida adulta, ele tem objetivos, ele tem uma razão. Às vezes são coisas que você não quer fazer, mas você continua fazendo. uhum, Por necessidade da vida, você precisa seguir. uhum, E às vezes essa redação involuntária, né? uhum, O desenho livre, ele é libertador.
Uhum. porque ele vai acontecendo e tal, e fazia muito tempo que eu não comprava coisas para mim, Sim, nesse aspecto. E sim, eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de papelaria, que adoro papelaria, e a vida adulta ela te limita até nisso, né? sim, sim. Você passa por coisas, às vezes, seja numa loja, você não precisa de uma papelaria específica, mas uma loja você passa por esse corredor e você tem desejos, você olha para as Sim. coisas. Aham. E diferente da criança, hoje você tem o poder aquisitivo, você pode comprar coisas Sim, que você aham. não podia quando você era Aham. criança. E mesmo assim você não compra, porque Uhum. não faz mais parte do que deveria ser a sua Uhum. rotina como adulto. E até isso foi um processo terapêutico. Uhum. Comprar coisas que eu pudesse brincar com elas, né, Uhum. como uma adulta. Uhum. Então, ter uma variedade de cores, de canetas, uma variedade de lápis de cor, de papéis diferentes Uhum. e passar por esse processo sem culpa, Sim. como se eu estivesse gastando um dinheiro à toa. Eu Uhum. não sou mãe, não tenho uma criança, então não precisaria comprar isso, sabe assim? Uhum. Não, é para mim mesma e tá tudo bem, eu vou usar, eu vou Uhum. gostar de usar, E sabe? é um momento de prazer, né? Ali de Exato. libertação, esse respiro, né? Acho que você falou uma palavra interessante, né? Um momento de respiro, né? Todas as vezes que eu fiz, mesmo quando ela foi orientada em momentos tristes, Uhum. momentos de crise, eles foram. A arte terapia virou um respiro. Uhum. Porque ou ela traduziu um sentimento que precisava muito ser trabalhado ou entendido, Uhum. ou ela permitiu que começasse um diálogo sobre alguma coisa. Uhum. E é algo que vai se desprendendo, né? Vai saindo, né? Como vai saindo, né? E de repente já está ali materializado para poder olhar e elaborar, confrontar. Exatamente, exatamente. Bom, depois de, né, de tudo que você viveu com a arte terapia, o que que você, como que você enxerga isso hoje, né? Assim, o que que você diria para alguém que está na dúvida sobre isso, que está ouvindo pela primeira vez, que nunca testou, não conhece quem já fez, né? A partir da sua experiência pessoal, né? Como que foi para você? O que que você falaria para uma pessoa que está ouvindo pela primeira vez sobre isso? Eu acho que o primeiro de tudo é que existem pouquíssimas coisas que você faz hoje para você que sejam chances de fazer algo novo ou diferente. Então, Uhum, se você tem algum receio de uhum, fazer, permita-se fazer algo novo. uhum, Porque o máximo que vai acontecer é você não gostar. E tudo uhum, bem, você não é obrigado a gostar. uhum, Mas pode ser muito surpreendente. Pode ser uhum, muito diferente e libertador. E talvez a chance de fazer algo novo ou fora do que você normalmente faria na tua vida uhum, seja o começo de uma mudança de uhum. pensamento, de autoconhecimento. Então, para todo mundo que tem medo de fazer a arte terapia ou que tenha algum tipo de ressalva, não entenda os motivos, o meu conselho é se permitir mesmo. Se Uhum, permitir tentar, nem que seja uma vez experimentar algo diferente uhum, e vindo de uma pessoa muito cética como eu, então acho que fica a dica para vocês que funciona. uhum. Sim, e você tinha habilidade, você levava jeito com artes antes ou não? Porque essa é uma das questões, né? As pessoas que falam, nossa, mas eu sou zero das artes, isso não vai funcionar para mim. Como é que era para você? Como é que foi para você? Eu gostava muito, Uhum, né? E era algo que, por exemplo, ia bem na escola, sempre fui bem na escola com quesito, ou a matéria artes, né? Pintura, etc. Mas, uhum, claro, não sou um grande talento, né? E uhum, tem essa vergonha inicial no uhum, começo do processo terapêutico, claro,
E aí depois existe uma libertação muito grande de, de você aceitar que você não precisa, não é um quadro, não é algo para ser exposto, é algo para si mesmo. Então, até mesmo quando a obra fica feia, também é importante que o Sim, feio saia, sim, sim, aham, né? uhum, E também o que é feio é muito relativo. O que é sim, feio aham, para outro, enfim, é importante, eu acho, que a gente se fazer entender. E uhum, é parte de uma comunicação, na verdade, uhum, né? Nem tudo precisa estar escrito, nem tudo precisa ser literal. Às vezes aquilo só precisa sair e fluir. uhum, Então, se você tem receio de fazer porque não vai ficar bonito, ou porque você não tem algum talento, a razão não é essa. uhum, Então, não se deixe não fazer por causa disso. Tem uhum, uma série de coisas que eu fiz durante o processo que, obviamente, eu não gostaria que ninguém visse, não só porque é íntimo, mas também porque não é bonito. uhum, Não é a obra mais bonita do mundo, uhum, mas tem todo um significado para mim, e aí uhum. eu acho que a única coisa que importa é ter significado para você mesmo. Sim. E assim, para as pessoas que hoje, né? E a gente sabe, né? A rotina realmente é corrida, realmente engole tantas coisas, né? Tantas coisas que a gente tem que administrar, né? Pessoais, profissionais. Para quem hoje assim não acha esse tempo para fazer, o que que você diria? Porque você tem uma rotina muito intensa, né? Super, a minha rotina é De intensa, viagem, de trabalho, de família, tudo. tantas coisas, é. Por mais que eu não seja mãe ainda, né? Acho que todo Uhum, adulto funcional hoje em dia tem uma rotina pesada de alguma maneira. uhum, A divisão entre trabalhar e manter a sua casa, né? E cuidar de você, ter momentos de autocuidado para você já é difícil. sim. Mas depois que você entende que qualquer processo terapêutico, inclusive a arte terapia, Uhum, ela faz parte de um autocuidado seu. Ela tem que ter o mesmo peso na tua vida, de praticar um exercício físico, de garantir que você faça o seu check-up anual, vá ao médico anualmente para ver se está tudo bem, uhum, sair com os amigos. A gente sempre cria tempo para tudo. uhum, Então, a gente se autonegligencia muito quando a gente nega fazer terapia, principalmente se você está em busca de. uhum, E aí vira uma desculpa muito simplista uhum, falar que não tem tempo para isso, porque você está assumindo que você não tem tempo para si mesmo. uhum, E se você consegue arranjar tempo para ajudar as pessoas à sua volta, seus amigos, sua família, você consegue arranjar tempo para fazer hora extra para o trabalho sempre que necessário, é possível encaixar na sua agenda um tempo para você, sabe? uhum, O processo terapêutico normal, natural, né, ali, normalmente é 1 hora da semana, 1 hora dos 5, 7 dias de uma semana ali, você tirar 1 hora para ter uma conversa profunda com uhum, uma pessoa que está totalmente ali para você uhum, e que não tem nenhum interesse uhum, em você como uma moeda de troca. E aí é no sentido de não é o seu marido uhum, ou a sua esposa, não é seu filho, sua família ou um amigo, é totalmente diferente, né? uhum. Entender Imparcial, né? isso é imparcialidade, Uhum, é profissionalismo, porque existe uma análise de tudo aquilo que está sendo trocado, do que você traz para dentro da terapia, uhum, e aí a interpretação tem que ser essa, que é um momento de autocuidado, realmente, que você tem direito a esse autocuidado. Então, essa 1 hora, ela tem que ser valiosa porque ela é de você para você. uhum, É difícil? Claro, mas é uhum, super adaptável. Eu acho que tem que ter um entendimento de que, assim como se adapta a outras coisas na sua agenda, você vai adaptar o momento da terapia e às vezes vão ter semanas que você não vai poder fazer, e aí você entra em acordos. Eu, por exemplo, tenho uma agenda
muito lotada de reuniões pelo meu mercado de trabalho, a minha vida e a posição que eu tenho hoje, um cargo, mas e às vezes eu viajo, mas tudo é adaptável, entendeu? É troca de um dia, é avisar com antecedência, às vezes fazer 2 sessões em uma semana porque você vai perder na outra, Uhum. e tudo é adaptável, mas não deixe de fazer por uma questão de tempo, Uhum. porque realmente mudou muito a forma como eu me enxergo. Uhum. Mudou muito minha vida, mudou muito relações pesadas que eu construí, seja com a minha relação com o trabalho, seja com a minha relação familiar, a minha relação pessoal, com amigos, Uhum. com o meu marido, enfim. Uhum. E eram coisas que eu tinha que resolver comigo mesma, entendeu? E não Uhum. coisas que vinham dos outros. Uhum. Então é um autocuidado. Para quem tem medo e não tem tempo, fala que não tem tempo, eu acho que você precisa repensar um pouquinho como você se cuida, como você gosta, o quanto você tem apreço por si mesmo. Sim. É, porque essa é uma fala muito comum, né? As pessoas falarem que elas não são reconhecidas, não são valorizadas, mas quando nem elas próprias, né, têm essa visão de tipo, não, eu vou me priorizar, eu vou achar essa uma hora da semana, esse tempo para mim, né? Enquanto a pessoa não fizer isso, vai ser realmente difícil que as outras façam, né? Se você não faz, Uhum. qual o exemplo que você dá para que os outros respeitem o Isso, seu tempo, isso. esse espaço? Uhum. E literalmente é isso, gente, é uma hora na agenda da Uhum. tua semana. Uhum. Quantas coisas você dá muito mais tempo do que isso e às vezes não tem necessidade nenhuma, né? Inclusive o estresse. O estresse é uma das coisas que mais tomam tempo da nossa vida, né? A preocupação, que é você se preocupar com coisas que ainda nem aconteceram. Uhum. Às vezes você passa dias pensando nas coisas. Uhum. Então, se você não tem uma hora na semana para ter alguém para te ajudar a pensar melhor, Uhum. vira um problema. Sim. Então, se você está em dúvidas, faça. Eu sou uma defensora da terapia, porque realmente me ajudou muito. Uhum. E então acho que pode ajudar outras pessoas também. Uhum. Sim. E assim, se você pudesse voltar atrás, você começaria antes? Sim, Hum. sem sombra de dúvidas. Uhum. Se eu talvez, né? Não, nunca saberemos, não temos uma máquina do tempo. Uhum. Mas penso bastante que se eu tivesse começado antes, eu teria muito mais ferramentas hoje para lidar com muitas situações que eu interpretei como muito difíceis e na verdade eram muito simples. Quando eu olho para trás, eram muito simples de lidar e muitas vezes a gente trava mesmo, né? Porque Uhum. o mundo te engole, o tempo, as coisas. Uhum. Nenhuma parte da tua vida vai parar para que você conserte Sim. algo, Uhum. né? Então, sua vida familiar e os problemas e questões não vão parar para que o trabalho caminhe e vice-versa. É, Então, na verdade, eu só não tinha as ferramentas, porque eu não conhecia algumas Uhum. delas. Entendeu? Eu não sabia. Eu nunca tinha me permitido fazer algumas coisas, escolhas, e Uhum. parar e me ouvir. Então, se eu tivesse começado antes, provavelmente minha vida seria mais simples hoje. Uhum. E tem um outro lado que se eu tivesse começado antes, talvez não fosse a terapia que eu tenho hoje. Talvez não Uhum. fosse a Nádia, talvez Uhum. não fosse a arte terapia, talvez. Uhum. Então, eu comecei na hora que eu tinha que começar. Sim. Chega na hora certa para cada um também, né? Chegou na hora certa, com certeza. Sim. Uhum. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu queria te perguntar. Assim, a gente já falou um pouquinho, né? Mas só para fechar, você se vê mais consciente? Você acha que você tem mais clareza sobre si, sobre os seus sentimentos, sobre os seus pensamentos, sobre quem é você? Você acha que você tem mais clareza agora, né? Depois de Com várias certeza, introspecções, várias elaborações.
Com certeza, hoje eu me conheço muito melhor do que antes da arte terapia. Uhum, Eu tenho muito mais ferramentas para lidar com situações que antes me deixariam preocupada ou que seriam difíceis de lidar. uhum, E eu tô numa fase muito melhor comigo mesma, assim. Eu acho que a arte terapia me permitiu gostar mais de mim, uhum, independente de algumas outras coisas, elementos e de outras pessoas, assim. Ela uhum, mudou o meu juízo sobre mim mesma. uhum. E isso é muito libertador também, porque a gente está muito acostumado a medir o nosso valor, a nossa saúde mental, o nosso status social de acordo com a visão do outro sobre nós. Sim. E a arte terapia permitiu que eu fizesse um juízo sobre mim, independente do que os outros pensam de mim. Uhum, Então, tem sido muito valioso. uhum, uhum. Muito bom. Então tá ótimo. Obrigada É pelo seu isso. tempo aqui, pelo seu Imagina. testemunho sobre, né, como essa terapia, né, tá impactando sua vida, como ela tá te ajudando. E é isso. Muito obrigada, então. Imagina, obrigada a você. Foi ótimo.